E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal Aprendendo com Tia Bárbara e hoje nós vamos ter uma aula de história, tá certo? Hoje nós vamos estudar sobre as regências ou período regencial, como você quiser chamar, tá bom? Mas antes disso, quero convidar você que não é inscrito no canal a curtir o nosso vídeo, tá certo? Deixa o seu like aí porque isso vai fazer o YouTube entender que esse tipo de vídeo é do agrado de vocês e assim a gente vai poder colocar muito mais informação aqui no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações, porque assim toda vez que entrar vídeo novo no canal, você vai ser avisado para não perder nenhuma novidade. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vocês estão acostumados sempre a receber uma tela aí, né? Com animação, com as informações, mas hoje a gente achou interessante realizar uma leitura, afinal de contas, a leitura é algo muito importante na vida do estudante, né? É através da leitura que a gente adquire conhecimento, é através da leitura que a gente viaja para outros lugares e para as outras épocas, tá certo? Então hoje, como sendo uma aula de história, vamos viajar através de uma leitura, tá bom? Se você tem esse livro aqui, Formando Cidadãos, livro de história, você pode abrir aí na página 83 em diante para nós podermos fazer a nossa leitura. O conteúdo de hoje é esse aqui, ó, as regências. Após abdicar ao trono e a voltar para Portugal, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, para governar o país. Mas, como uma criança de 5 anos de idade poderia governar o império? Né? É um pouquinho complicado a gente pensar nisso, né? Se uma pessoa adulta, às vezes, tem dificuldade para governar um país, uma cidade, um estado, imagine uma criança. Ainda por cima, uma criança de 5 anos, que coisa séria, né? Mas, vamos ver. Dessa forma, né? Até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, aos 18 anos. Então, ele teria aí 13 anos, tá? Para poder se tornar mesmo, né, o governante principal aí do Brasil. O Brasil seria governado, certo? Por políticos que exerceriam o poder em nome do imperador. Os regentes, ou seja, enquanto esse imperador, né, menino, né, essa criança estava crescendo, se desenvolvendo, então existiam ali os regentes que estavam exercendo o poder de governo ali, né, para que desse tempo dele crescer e aprender como se tornar um imperador do Brasil, né, de um país. Então vamos lá. Esse período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II ficou conhecido como regencial, ou seja, era um período regencial por conta de haver regentes, né, governando o país, certo? O país adotou o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. No período regencial, foram organizadas o quê? Algumas regências, certo? Então, a primeira delas, vamos ver aqui, ó, a regência trina provisória, compostas por 3 políticos importantes da época, durou entre os meses de abril e julho de 1831. Então, durou pouco tempo, né? Durou o quê? 2 meses, né? De abril até julho, para poder eles se organizarem, tá certo? A regência trina permanente, lembra que a outra era provisória, foi algo que passou rápido. Essa aqui não, essa amarelinha aqui, ó, tá vendo? Ela é permanente, porque ela era composta de 3 pessoas influentes da época e durou de 1831 até 1835. Essa daqui já permaneceu por 4 anos, tá certo? Então vamos lá. A regência una do padre Feijó, que governou sozinho, por isso o nome una, que quer dizer tá? A regência una, tá, do padre Feijó, durante o período de 1835 a 1838. Então, nesse caso aqui, passaram-se apenas 3 anos, tá certo? E também temos a regência una de Araújo Lima, certo? Que governou também sozinho entre 1838 e 1840. Aqui só foram 2 anos de governo. Então, no período regencial, ocorreram várias revoltas em diferentes locais do Brasil. Muitas províncias, né, não reconheciam o poder dos regentes, as dificuldades econômicas e a não aceitação do presidente escolhido pelos regentes para governar as províncias foram os fatores que geraram as seguintes revoltas. Então, tiveram algumas situações aqui que geraram revoltas, tá bom? Vou convidar você a virar a página do seu livro. Agora, acompanhe comigo aqui na página
84, tá bom? Alguém deve estar se perguntando por que a tia está colocando essa folhinha em cima do livro. É porque eu não preciso mostrar as respostas para vocês, correto? Vocês são alunos inteligentes e eu tenho certeza que depois dessa leitura, dessa aula, vocês vão conseguir responder a atividade sem precisar colar a resposta de ninguém, correto? Vocês vão conseguir buscar as respostas no seu livro didático ou fazendo pesquisas na internet, tá bom? Então vamos lá, as revoltas que ocorreram nesse período. Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, ela iniciou-se em 1835 na província de Rio Grande do Sul, certo? E terminou em 1845. Gente, 10 anos de uma revolta é muito tempo, né? Com um acordo entre os gaúchos e o governo imperial. Então precisou existir um acordo para que essa revolta terminasse, tá bom? A revolta depois dessa foi cabanagem. Iniciou-se em 1835, na verdade não foi depois, né? Se a gente pensar aqui, ela aconteceu no mesmo ano que a outra iniciou, ela também começou. Só que ela durou menos tempo, tá certo? E ela aconteceu também em outro lugar, né? No Grão-Pará, atual estado do Pará, tá certo? E o governo dela, né, reagiu enviando suas tropas. O conflito chegou ao fim em 1840, então aqui duraram apenas 5 anos, metade do tempo da revolta anterior, que a gente acabou de ler, né? Sabinada iniciou-se em 1837, formada pela classe média de Salvador. O governo foi muito violento contra os revoltosos. Tá? Calcula-se que aproximadamente 1.300 pessoas foram mortas e 3.000 presas. Gente, muita gente morta, né? Muita violência. Em 1838, a rebelião estava liquidada, já estava encerrada, tá bom? E a última que nós vamos ver aqui nessa aula, né, é a Balaiada. Ela ocorreu na província do Maranhão, no período entre 1838 e 1841. A maioria da população se revoltou contra os fazendeiros e as autoridades da região, mas foi derrotada em 1841 pelas tropas do governo, tá certo? Então aqui nesse mapa, ó, vocês podem observar que essas partes coloridas, elas estão indicando, né, em que locais do Brasil essas revoltas aconteceram. Então essa parte aqui, né, com esse azul, ela é a região onde aconteceu a cabanagem, tá certo? Essa parte rosa é onde aconteceu a balaiada, a sabinada nessa parte verde e a farroupilha nessa parte amarela aqui, tá certo? Então, devido aos levantes da população insatisfeita com o governo da época, os políticos liberais perceberam que a única forma de estabelecer a ordem, certo? E fortalecer a autoridade do governo seria a figura do imperador, né? Imagina, você ter um país, você está num país, numa nação, onde não existe uma liderança fixa, né? Não existe um governo que assuma a responsabilidade pela situação do país. E nesse período regencial, eu imagino que cada regente que participou ali teve a sua forma de administrar, né? Mas aí o povo estava necessitado de ter mesmo um imperador. Assim, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos. Vocês lembram que nós lemos nos parágrafos iniciais que ele precisava completar 18, já que ele tinha 5 anos de idade quando foi colocado ali para ser o príncipe regente do Brasil, não é? Então ele precisava atingir a maioridade, por isso que o governo, né, o período regencial foi estabelecido para que houvesse uma liderança até ele completar. Mas devido a tanta confusão, a tantas revoltas que aconteceram, o povo precisava, né, de um líder maior, né? Então esses políticos liberais da época, eles perceberam que a única forma de estabelecer a ordem, ou seja, de organizar a bagunça que estava no país e de fortalecer a autoridade do governo seria a figura de um imperador. Então Dom Pedro II, o imperador do Brasil, né, ele se tornou imperador aos 14 anos, no dia 24 de julho de 1840, em uma manobra, certo? Conhecida, sabe como, gente? Como golpe da maioridade, certo? Esse governo foi denominado Segundo Reinado e durou até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Então, o Brasil, ele sempre foi um país, assim, como é que eu posso dizer, com uma história muito agitada, né?
Então, desde a sua descoberta até os nossos dias, o Brasil tem uma história bem agitada, uma história que tem vários conflitos, várias contradições, tá bom? Mas cabe a nós, como bons estudantes, estar sempre por dentro, sempre se atualizando. Então, após essa leitura, eu convido vocês agora a realizar suas atividades, tá certo? Se você não é um estudante, mas gosta de história, eu aconselho que você faça novas pesquisas, leia outros livros, porque assim você vai ampliar o seu leque de conhecimento. Tá bom, pessoal? Um prazer estar com você. Não esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe. E se você quiser dar alguma sugestão ou fazer alguma pergunta, fique à vontade. Os comentários estão abertos para vocês. Tá bom? Um beijo, ó. Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aventura. Tchau, tchau.